Olá pessoal, tudo bem? Então, retomando o nosso diálogo com relação à compra de um imóvel rural, por onde começar, estamos agora dando início ao nosso segundo vídeo, a segunda parte do nosso tema, certo? Aonde vamos abordar então aquilo que a gente ficou no vídeo anterior a dar a sequência. Então vamos tratar neste vídeo dos critérios de escolha do imóvel. Estes critérios são de fundamental importância, porque são eles que vão dar o balizamento da nossa decisão de compra ou não do imóvel, certo? Porque é em função deles que nós vamos saber quais as condicionantes desse imóvel para atender às nossas necessidades no empreendimento. Então vamos a isso. Critérios para a escolha do imóvel, fatores importantes. Um dos fatores importantes que a gente deve ter já em mente, qual é o tamanho da área necessária para que possamos implantar o nosso empreendimento. Ou para que possamos plantar o nosso empreendimento e também termos lazer, supondo que seja uma área para as duas coisas. Então, qual é a área desse imóvel? Meio hectare? 1 hectare? 20 mil metros quadrados, 2 hectares, 3 hectares, este fato é importante, extremamente importante, e vocês vão saber por quê. Não necessariamente é mais importante para o tipo de negócio, quanto também para o que queremos fazer no futuro. Por quê? Vocês têm que ter atenção quais são as exigências dos cartórios do município para registro de imóvel. Há municípios que exigem para registro de imóvel de matrícula individualizada, no mínimo 2 hectares. Alguns outros municípios, 3 hectares, certo? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que se vocês entrarem num negócio e comprarem um imóvel onde no município a exigência é no mínimo 2 hectares para registro deste imóvel, e vocês compram 1 hectare, vocês não vão conseguir registrar este imóvel. Ele vai ficar apenas num contrato de compra e venda, correto? Ou se vocês comprarem um imóvel que está em um condomínio, correto? Se for imóvel único e exclusivamente para lazer para o resto da vida, não haverá grandes problemas, certo? Agora, se for um imóvel que vocês pretendem explorar economicamente e que no futuro necessitarão de investimento, de crédito bancário, bom, aí mudou de figura. Vocês têm muito atenção. Inclusive, para comprar este imóvel, nenhum banco vai financiar a compra do imóvel se ele não estiver devidamente registrado e matrícula individualizada, ou seja, tudo nos conformes, correto? Então, vocês terão que ver o que? A atualização dessa matrícula. No momento vocês definiram o imóvel, é este o imóvel que eu quero, já está em processo de andamento, de negociação, de discussão de preço, tá tudo dentro dos conformes em termos de posição geográfica, etc. Então o que nós temos que definir? Bom, então nós vamos buscar aí tirar uma cópia atualizada desse registro de imóvel no cartório para ver se ele não tem alguma pendência, né? Se ele não tem algum problema, né? Até porque o banco, se tiver algum impedimento, o banco não vai financiar, certo? Então este imóvel tem que estar nestas condições. Então se atenham ao critério do município de registro de imóvel, qual é o mínimo de área para registro, ok? Esta área deve estar registrada e individualizada, correto? Segunda parte, água. Pessoal, a água, todos sabemos que sem água não fizemos nada no imóvel, correto? Então, quais são as situações que nós podemos ter de água no imóvel? Poço artesiano, vertente, nascente, rio e riacho, água comunitária, açude escavado natural. São as várias formas que vocês podem encontrar de água no imóvel. Isso eu estou falando quando tem água, certo? Então, o poço artesiano, o que vocês precisam ter consciência e cuidados, certo? Vocês vão empreender algum negócio.
Primeira coisa que vocês têm que se ter uma noção. Qual é a fonte de água que eu tenho nesta propriedade? Ok, eu tenho um poço artesiano. Bom, então eu vou explorar um negócio. Segunda questão, em que zona está esta área, este imóvel rural? Ela está numa zona de bacia de captação de água? Atenção! Se ela está fora de uma zona de bacia de captação, você tem aí uma flexibilidade e uma liberdade muito maior. Por quê? Não necessariamente você vai precisar de outorga de água, você vai precisar muitos processos burocráticos e necessidade de cumprimento de legislação ambiental, né? Alguns detalhes da legislação ambiental que são criteriosos para essas áreas que são mais rigorosamente cuidadas e fiscalizadas, né? Você não terá em outras áreas que não estejam em bacia de captação, certo? Agora, se está em bacia de captação, atenção. Primeira coisa, sempre façam essa pergunta, ou investigue se a área está sob uma bacia de captação daquele município. Se ela está, bom, então vamos ver, te interessa a área, continua interessando? Continua. Então vamos ver quais são as condicionantes dessa área. Primeira coisa, peçam uma certidão de zoneamento no órgão capacitado para isso, geralmente na Secretaria Municipal de Urbanismo, que passa para a área que tem o controle e a fiscalização da água na região, né? E que faz essa avaliação, os técnicos capacitados fazem essa avaliação e emitem um certificado de zoneamento. A partir do certificado de zoneamento, você vai saber se a sua área está dentro de áreas de preservação ou áreas condicionadas e permitidas à exploração agrícola e que tipo de exploração agrícola, certo? Então, eu chamo a atenção para esses dois pontos. No momento que você escolher uma área, primeira coisa, está dentro de uma área de captação de bacia? Não, não está. Então, tranquilo. Então já tenho aí uma margem de flexibilidade maior. Está numa área de zoneamento, de captação de bacia? Ah, não sei. Então busca uma certidão de zoneamento no município para saber quais são as condicionantes dessa área. Antes de você comprar, antes de você fazer qualquer exploração. Por quê? Se esta área estiver dentro de uma área de bacia de captação e esta água que tem lá dentro, podem ter certeza que ela está sendo monitorada e fiscalizada pelo órgão ambiental do município. E aí tem condicionantes para que você possa utilizar estas fontes para consumo e para exploração agrícola. Uma das coisas fundamentais, quando há uma exploração agrícola econômica, de agro, ou seja ela hortifruti, você terá que ter a outorga da água. E aí é um outro processo. É um processo da qual você vai depender de profissionais capacitados que façam esse processo junto ao CIALT do estado do Rio Grande do Sul. E ver se este poço ou estas áreas estão regularizadas perante ao órgão ambiental do município. Perfeito? Vertentes, nascentes, vocês já sabem que tem que ter uma margem de preservação, que são áreas de preservação no seu entorno, correto? Assim como os riachos. Água comunitária, bom, aí já é uma forma mais tranquila, né? Pois é uma água que já vem sendo abastecida aquela propriedade através de uma água comunitária, geralmente desenvolvido o projeto pelo município ou pelo subdistrito, ou enfim, aquele vilarejo, aquela região. Açude escavado natural, bom, esse já é uma outra questão, da qual também, se tiver numa área de captação de bacia, terá que ter a isenção de licenciamento, aí você vai ter que olhar a legislação do município. Existem municípios que têm uma legislação que até 100 metros cúbicos de movimentação de terra não há necessidade de licenciamento ambiental, mas você tem que solicitar uma isenção de licenciamento ambiental. Acima de 100 metros cúbicos, você já precisa do licenciamento ambiental. Então vejam que é bastante complexo quando você tem água dentro da propriedade e esta propriedade está dentro de uma bacia de captação. Este é um detalhe que eu queria chamar muita atenção de vocês.
certo? Retomamos então acessos. Acesso, pessoal, isso é fundamental para quem vai fazer um empreendimento. Por quê? Porque você vai ter uma logística. Você vai necessitar de logística, você vai ter trânsito de veículos, né? Então você precisa de bons acessos. E quanto melhor o acesso, quanto mais próximo de estradas municipais ou estaduais, mais fácil é o seu acesso e mais probabilidade, né, de marketing, de escoamento da produção, né, você terá. Estradas privadas também são aquelas estradas internas dentro da propriedade, que muitas vezes estão em conjunto com outras propriedades. E aqui um detalhe que eu chamo a atenção: servidão. Então, estrada de servidão, acesso de servidão. Quando ocorrer isto aqui, vocês estiverem vendo um imóvel, se atenham nesse detalhe e questionem o proprietário. Vejam todas as vias de acesso, se são municipais, se são privados, se são de servidão. Quando for de servidão, vocês questionem se essa servidão está à margem da matrícula do imóvel. Por quê? Porque há muitos problemas que ocorrem quando isso não está totalmente claro e registrado à margem do imóvel. Porque às vezes pode dar problema com o vizinho ou com um futuro comprador daquela área, né? Se isso não está devidamente legalizado, pode haver conflitos. Então, se certifique. Esta área que eu passo aqui dentro da propriedade do seu João é uma estrada de servidão. Será que ela está na minha matrícula? Vou ver. Não está. Bom, então investiga. Quais as condicionantes desta estrada? Esse é um dado importantíssimo para você não ficar ilhado, certo? Seguindo, eletricidade, fundamental, né? Então você poderá ter eletricidade da RGE por gerador ou eólica, ou até mesmo por energia solar. Então quando você vai na propriedade, você já pergunta, olha, como é que é a situação da energia elétrica? Nós temos lá, é monofásica, é trifásica. Por quê? Isso é importante, porque dependendo do tipo de negócio, você vai poder utilizar ou monofásica ou exigência trifásica, tá? Ou é gerador ou energia solar. O mais comum de ocorrer este aqui. Bom, mas tem propriedades que não tem, certo? Bom, aí você liga as antenas e investiga. Quais são as condições para te ter um ponto de energia naquela propriedade? Quanto você vai gastar, certo? Porque hoje, por exemplo, para instalar um poste, para ponto de energia, ele tem que ser padrão RGE. Isso tem um custo. Então, você se atenha sobre isso, correto? Todos esses dados são fundamentais para você não ter gastos em excesso depois que você comprar o imóvel, ok? Então vamos lá. Documentação, fator extremamente importante. E por que eu digo importante? Porque muitos imóveis às vezes vêm com problema na documentação, certo? Então olha ali, eu estou dizendo a matrícula do imóvel atualizada, fundamental. Então vocês vão dar encaminhamento à negociação, tá tudo certo, preço ok. Quero saber como é que está a matrícula atualizada. No cartório, você pode pedir essa matrícula atualizada para o proprietário. Essa matrícula atualizada geralmente ela tem um prazo, certo? Cada cartório tem o seu prazo, né? Então você tem que estar atento a esse prazo, porque no decorrer desse prazo muitas coisas acontecem, muitas ações, né? Tu não sabe se o proprietário não tem alguma dívida, ou aquela área está em discussão em uso capião, ou aquela área está em discussão de partilha de bens, então um monte de fatores. Então você tem que ter a matrícula atualizada do imóvel, certo? O CCRI, o que é isso? Certificado de Cadastro do Imóvel Rural. É o documento emitido pelo INCRA e constitui prova do cadastro do imóvel rural. Esse certificado, pessoal, ele é indispensável para desmembrar, remembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda um imóvel. Então, se você vai fazer um crédito bancário para compra deste imóvel rural, o banco vai lhe exigir o certificado de cadastro de imóvel rural atualizado do ano, certo? Este é um fator importantíssimo, tá? Então,
este documento é de fundamental importância e vocês devem ter o conhecimento dele. Com relação ao ITR, é o do ano vigente. O que é o ITR? É o Imposto Territorial Rural, é que nem o IPTU. É o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e é um imposto brasileiro federal, previsto já no artigo 153 da Constituição Federal. Ok? Então isso aqui também tem que estar atualizado, certo? Tem que estar atualizado. Então vocês tomem muito cuidado, porque às vezes pode ocorrer de vocês gostarem do imóvel, vocês têm prazo para a compra desse imóvel, vocês estão vendo outros negócios que precisam já implantar o empreendimento daqui a 2, 3, 4 meses, e às vezes esse ITR ele não está regularizado, ele não foi pago. E às vezes você, para regularizar, o proprietário para regularizar, para tornar tudo ok, para que você possa então adquirir a documentação correta, leva tempo. Então se certifique sempre se esses documentos estão atualizados, porque se não estão, requer tempo para que o proprietário possa regularizar, pagar o débito e muitas vezes, às vezes pode até não conseguir pagar, e aí melou o negócio. Certidão de ônus reais. Bom, isso qualquer imóvel, qualquer banco vai exigir a certidão de ônus reais, que é para saber se esse imóvel tem alguma pendência, algum débito, ou ele está sendo discutido em termos de dívida, Certidão negativa do proprietário, fundamental. O proprietário também não pode ter nenhum débito, nenhuma pendência de débito, porque isso pode implicar no sequestro deste bem e você se vê azul depois. O banco também não vai financiar se isso não estiver ok. O CAR, Cadastro Ambiental Rural. Este é um documento da qual ele é um documento que todo o imóvel rural atualmente é obrigatório a declaração do imóvel perante o meio ambiente, certo? Então, neste cadastro ambiental, para aqueles que não sabem do que se trata, é uma declaração de que o imóvel tem ou não tem determinadas áreas de preservação, reserva legal, áreas consolidadas e por aí vai, certo? O que é importante nesse detalhe do CAR, pessoal? E vocês tenham muita atenção. O CAR, ele muitas vezes, se ele foi feito por um determinado profissional capacitado, que exige, e transmitido para a plataforma do SCAR, este imóvel, então, ele está legalmente registrado no CAR. Isso tudo bem. O imóvel pode estar registrado no CAR. O banco vai aceitar. Se tem o registro ou tem o certificado do CAR, o banco aceita. Só que aí tem um detalhe que você deve se ater. Quais as condições que esse imóvel está? Você quer para exploração agrícola? Então veja se dessa área do imóvel, lá no CAR foi declarado áreas consolidadas. Porque se você estiver num bioma de Mata Atlântica, num bioma da Amazônia, você vai ter dificuldades de licenciar áreas para exploração agrícola, para converter esta área em exploração agrícola, certo? Vai depender do estágio de vegetação dessa área. Então, muito cuidado ao comprar uma área. Primeiro, certifique-se se tem o CAR. Segundo, peguem este documento do CAR, contraste ele com a área real e veja se esta área que consta no Cadastro Ambiental Rural bate as características físicas desta área, se realmente lá tem área de reserva legal ou não, se tem área de preservação, se tem banhado, se tem riacho e se tem áreas consolidadas. Fundamental. Não tem áreas consolidadas, você liga o alerta. Aí você faz uma investigação antes de comprar. Você pode fazer uma visita à Secretaria do Meio Ambiente, verificar se esta área, o que tem em cima desta área é considerada uma vegetação passível de licenciamento, ou se é vegetação primária, de que bioma é essa área, Então, atenção, este é um fator importante, porque se você fizer qualquer atividade agrícola em cima de uma área de vegetação primária não licenciada, isso dá um problema enorme e até mesmo o banco cancela o financiamento ou ainda pode dar multa ou problemas maiores, certo? Então é importante este fator. Planta topográfica memorial descritivo. A planta topográfica memorial descritivo é importante, por quê, pessoal? Porque quando você compra um imóvel,
Você quer saber se esse imóvel está realmente a sua metragem batendo com o que está no registro de matrícula, correto? E muitas vezes há muitos imóveis que não têm isso. Há imóveis que eles têm só a confrontação dos lindeiros, o nome das pessoas e o distanciamento das linhas de divisória, mas não tem as coordenadas geográficas, não tem os vértices com as coordenadas geográficas, e isso é um problema. Porque depois você chega na propriedade, vai fazer o seu levantamento, aonde é que é o ponto, aonde é que é o vértice, a linha divisória. Há muitas propriedades por aí que passaram de pais para filhos, de avós para pais, de pais para filhos, e que um vizinho foi empurrando a cerca para lá, o outro para cá, e é uma lambança. Então você se atenha a isso. Vai comprar o imóvel? Então você se pergunte, olha, o senhor tem a planta topográfica com memorial descritivo da área? Ah, isso está à margem da matrícula? Ah, então se está, ok. Então é isso mesmo e não tem como dizer que não. Aí você pega este mapa e verifica se a sua área está demarcada, se realmente está com os marcos, né, dos pontos, dos vértices, né, da área, ou se está com todas as divisórias, com as cercas corretas, etc. Isso é fundamental, para não haver problema e incomodação no futuro, correto? Então vamos voltar e vamos discutir agora a localização. Localização, importante. Por que importante? Porque no empreendimento o que mais você quer é estar bem localizado geograficamente. Então, nem sempre se consegue o 100%. Mas se você estiver próximo à cidade, isso é bom para o escoamento da sua produção, para facilitar a sua venda. Portos, de repente você é um exportador, fundamental. Aeroportos, se é um exportador, também é fundamental. Rodovias, fundamental para todos, né? Para que você possa escoar essa mercadoria de forma que a logística não lhe traga perda, né? Porque grande parte da perda dos produtos agrícolas se dá no transporte. Então as condições das rodovias são importantes, centrais de abastecimento, as CEASAs, fundamental, porque às vezes nem sempre você consegue colocar o seu produto no mercado, há muitas concorrências, então você pode ir para centrais de abastecimento, onde concentra um grande número de compradores e ali você disputa o mercado. Então isso facilita muito, é outro fator importante. Então todos esses fatores de localização são de extrema importância para o seu negócio. E a internet, né, pessoal? Então a internet hoje, sem internet, esquece, né? Não que você não vá produzir, mas que você vai sair na frente do seu concorrente, não tenha dúvida. Então, que tipo de internet tem nessa localidade? É por cabo? É fibra ótica? É por rede híbrida? Ou é sem fio, né? É muito comum em locais mais distantes na zona rural, né? Agora, em locais mais próximos de subdistrito ou de municípios, já temos o cabos ou então fibra ótica, né? E isso é fundamental. Fundamental porque hoje, por exemplo, por que a internet hoje, além das redes de comunicação, do marketing, da publicidade, da venda, da comunicação, nós temos também, ela serve como uma medida de segurança. Você tem uma propriedade, geralmente na zona rural, está afastada da cidade, você tem condições de colocar câmeras e controlar o seu empreendimento através do celular. Hoje isso auxilia em muito a evitar roubos, assaltos, né? Então a internet hoje entrou como uma medida de segurança também. Ok, então critérios para escolha de imóvel. Veja como tem inúmeros critérios que eu citei aqui e que vocês têm que olhar com muitos detalhes e muito cuidado, tá? Vamos agora para a regularização municipal, outro fator importante. Então quando eu digo regularização municipal, são os órgãos fiscalizadores. Legislação municipal. Então, você se atém à legislação do município pela qual faz parte do seu imóvel. Então, sempre que possível, você busque informação do seu imóvel junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, junto à Secretaria Municipal de Urbanismo, junto aos órgãos federais e estaduais e junto ao Serviço de Águas e Esgoto. Aqui, principalmente, se tiver na bacia de captação de água, tá? Porque é este órgão que dá as regras.
que fiscaliza. Ele está, inclusive, superior à Secretaria Municipal de Meio Ambiente quando a área faz parte de uma bacia de captação. Tá? Então, quando eu digo buscar informação nesses órgãos, por que eu digo isso? Às vezes, tem áreas das quais vocês não têm conhecimento, mas que há 2 a 3 anos essa área estava com passivo ambiental, certo? E você não sabe, e o proprietário também não disse. Aí você vai lá na Secretaria do Município, ou nos serviços de água e de esgoto, e pergunta, olha, eu queria conversar com o engenheiro responsável pela área do meio ambiente, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, e gostaria de saber sobre esta área aqui que eu estou comprando. E vocês teriam um diagnóstico para me dar da área? Vocês poderiam me dizer se ela tem algum passivo ambiental no presente momento? Se tem algum débito do proprietário? Né? Eu já tive casos em que áreas tinham passivo ambiental, estavam demarcados no mapa do Google daquela unidade, daquela secretaria, e que tinham passivo ambiental, mas que já tinha se restabelecido a área, né? Mas estava lá ainda demarcado. Mas isto pode acontecer de também o passivo ambiental não ter sido regularizado, e assim, pessoal, no momento que você adquire a área, você assume esta responsabilidade. Quem lhe vendeu a área passa a transferir essa responsabilidade para si. Se ele tem uma multa para pagar, ele vai pagar. Mas esta condicionante do passivo transfere para você e você vai ter que regularizar. Você vai ter que fazer a compensação desse passivo ambiental, correto? Então, se atenham nesses detalhes. Secretaria Municipal de Urbanismo, geralmente quando, volto a dizer, e aí eu dou mais ênfase a essa questão porque é mais complexa. As áreas que estão em zona de bacia de captação, muitas vezes projetos de construção, você tem que pedir permissão à Secretaria Municipal de Urbanismo. Você vai ter que fazer projetos. Então você se informe quais são as condicionantes para a construção de uma casa, de um galpão, né, naquela sua propriedade, da qual faz parte de uma bacia de captação. Né? Vou citar um exemplo, a região de Caxias. Geralmente existe a legislação da qual, por exemplo, existe algumas construções que não é necessário a solicitação de isenção de licenciamento ou de projetos. Por exemplo, colocar cercas, consertos de cercas, fazer caminhos, fazer estrada, fazer estufas para cultivos, não há necessidade. Agora, se você fizer um galpão, fizer uma casa, você já precisa ter um projeto arquitetônico. Tá? Então, esses detalhes são importantes. Já aquelas áreas que estão fora das bacias de captação, bom, aí são mais tranquilas. Vocês podem construir, vocês podem fazer toda a atividade, movimentação de terra, etc., que quiser, que não há maiores restrições, correto? Então, pessoal, espero que tenham gostado da nossa apresentação, dessas dicas que a gente procura dar aqui para vocês, e deixamos aí, então, vocês à vontade para que possam, então, fazer toda a pergunta que acharem necessário, né, para que a gente possa atender vocês nas nossas redes sociais, correto? Espero que tenham gostado desse vídeo, né? E, portanto, não deixem de, no final deste vídeo, darem o seu like se gostarem, certo? Ou fazer a sua crítica construtiva, que estaremos observando, avaliando e buscando a melhoria para que nos próximos vídeos possamos oferecer outros conteúdos em melhores condições ou outros tipos de conteúdos com outros temas, tá? E se inscreva no nosso canal para receber as notificações, ok? Obrigado pela presença de vocês e até um breve.